Mais um vídeo aqui no nosso canal, na ponta da língua, com mais uma aula sobre o Simple Present em inglês. Negative form, forma negativa. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscrevam no nosso canal, compartilhe, comente qual é a sua dúvida, porque nós estamos numa meta de 500 inscritos aqui no nosso canal e vocês irão nos ajudar a cumprir essa meta. Vamos lá. Primeiramente, para nós utilizarmos o Simple Past, veja que no vídeo anterior nós falamos da forma afirmativa. No Simple Past, nós utilizamos as partículas na forma negativa com a junção de uma partícula também negativa, que é o not, né? Então, vejamos aqui as duas primeiras pessoas, as três últimas. Então, quais são as duas primeiras pessoas? I, you. Então, eu vou utilizar do, a partícula do. Para as demais pessoas, eu vou utilizar também do. Ou seja, para as duas primeiras e para as três últimas, eu utilizo do. Aí você me pergunta, e he, she, it, que é a terceira pessoa do singular? Eu vou usar a expressão das. Pessoal, como eu disse, na forma negativa, eu vou utilizar também uma outra partícula, que é o not. Not. Então, do not, does not, do not. Então, o do not eu só uso em I, you e as duas primeiras e as três últimas. O do not. E no meio, que é a terceira pessoa, eu vou utilizar does not. Pessoal, mas tem uma forma em inglês que é a mais usada, que é a forma contraída. É quando eu junto do mais not. O que acontece? Fica do not. Mas, para ela ficar contraída, eu corto o O do not. Eu corto o O de todos os nots. Então fica o quê? Don't. Esqueci aqui de um detalhe. Depois que eu cortar o O do not, eu substituo esse O cortado por uma vírgula voadora. Ou, mais precisamente, um apóstrofo. Então, do not fica don't. Does not fica doesn't. Do not vai ficar don't. Por que isso aconteceu? Porque eu juntei o do not, das not, do not, e no final eu cortei o O do último not. Aí ficou essa junção aqui, essa contração. Então, vamos lá para alguns exemplos. Ok, vou só dar um zoom aqui. Pessoal, isso aqui é a comparação da forma afirmativa, que é a primeira frase, a forma afirmativa, e essa última é a forma negativa. Então vamos lá. Olha só, a primeira frase da afirmativa diz assim: I work in a factory. Observem que quando se passou para a forma negativa, vou só controlar aqui. O que houve? Eu coloquei o don't. A segunda frase, you fix the computer, eu coloquei o don't. Michael works in the factory. Aí, Michael doesn't
Aí coloquei, não coloquei mais o don't, coloquei o doesn't, porque Michael é a terceira pessoa. He. Susan fix. Pessoal, sempre eu vou colocar o don't ou o doesn't antes do verbo. Observem que quando passou aqui nesse exemplo aqui do Michael works, na forma negativa eu coloquei o auxiliar doesn't porque é terceira pessoa, o verbo não alterou. O verbo só coloca S, ES e ES em terceira pessoa na forma afirmativa. Quando for para a forma negativa interrogativa, o verbo ele não altera. Então, os demais exemplos, dog yes, dog doesn't, aí vem o verbo eat. Dog and cats portion. Então ficou don't and cats, aí o verbo aqui, ó, don't mais it. Por que foi don't? Porque eles, cães e gatos. Aí aqui, Michael and Susan, aí se coloca doesn't antes do verbo, que no caso o verbo é were. Por que é doesn't? Isso aqui foi até um erro, não era nem doesn't, seria don't, porque são eles. Eles quem? Michael e Susan. Então tem que se colocar don't. Então, pessoal, esse don't, vamos só voltar aqui. Esse don't ou doesn't, eu vou colocar nas duas primeiras pessoas. I, you é don't antes do verbo. Digamos que o verbo aqui seja work, trabalhar. E nas três últimas, digamos que o verbo aqui fosse comer. Então, eu vou ter que colocar primeiro, né, aqui, as duas primeiras eu coloco don't, digamos que o verbo seja trabalhar, work, e as três últimas eu vou colocar também don't. Então, as duas primeiras e as três últimas eu coloco don't. E aí, digamos que o verbo aqui, eat, comer. Então, o don't ou o don't ou doesn't eu coloco antes do verbo, que eu acabei de sublinhar. E as três do meio, que é do singular, eu vou colocar doesn't. Aí, digamos que o verbo seja estudar, study. Certo? Ok. Bons estudos, um abraço, fui.